porque ele era uma pessoa importante. Os doutores da lei eram importantes. Mas esse homem ouvia todo mundo falando assim: Jesus é o mestre, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus faz isso, faz aquilo. Mas ele não acreditava nisso. Então ele quis fazer um teste com Jesus e aí ele disse assim: mestre, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para receber a vida eterna? Ele queria ver se Jesus sabia mesmo as coisas, se Jesus realmente era mestre. Então Jesus respondeu assim para ele: ué, você é tão estudioso, conhece tão bem o que está escrito na palavra? O que está escrito lá? O que é que você entendeu quando leu as escrituras? Aí o homem disse assim: ué, lá está escrito que eu devo amar ao Senhor Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, toda a minha força, com todo o entendimento. E também está escrito que eu devo amar ao próximo da mesma forma que eu me amo. Mas aí Jesus respondeu assim: então, se você fizer isso, amar a Deus e amar ao próximo como você se ama, você vai receber a vida eterna. Mas aí o homem queria ainda testar Jesus, achando que Jesus não sabia tudo, como as pessoas diziam. Então ele perguntou mais uma vez: mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Você sabe? Preste atenção que você vai descobrir. Aí Jesus então resolveu contar para aquele homem uma história. E Jesus disse assim: certa vez um homem descia da cidade de Jerusalém em direção à cidade de Jericó. E no caminho, aquele homem foi assaltado, roubaram dele todas as coisas que ele tinha, bateram tanto naquele homem que ele ficou quase morto no chão. Os homens que assaltaram o pobrezinho não tiveram dó dele, levaram tudo e deixaram ele quase morto. Mas aí Jesus continuou contando a história e disse assim: mas pelo mesmo caminho que passava aquele homem, passou também um sacerdote. Sacerdotes, crianças, eram homens escolhidos por Deus para receberem os sacrifícios que o povo de Deus oferecia para Deus. E os sacerdotes preparavam todos os sacrifícios, todas as ofertas para Deus e entregavam para Deus. Eles eram muito importantes na casa de Deus. E quando Deus descia no templo, no tabernáculo, quem falava com Deus diretamente eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram muito importantes. E ele, um sacerdote, passou pelo mesmo caminho onde estava o homem que foi assaltado e ferido. Mas o sacerdote, aquele homem que era tão importante na casa de Deus, olhou, viu o homem caído, muito ferido, quase morto. Mas o sacerdote achou tão importante, tão limpinho, arrumadinho, que não vou me aproximar, não vou fazer nada não, deixa ele aí que alguém cura. E o sacerdote não fez nada por aquele homem. Mas Jesus continuou contando a história para o doutor da lei. E também passou por aquele caminho um levita. Os levitas também trabalhavam na casa de Deus. Eles tocavam os instrumentos. Os levitas eram que limpavam a casa de Deus, cuidavam de todos os objetos da casa de Deus. E o levita também passou pelo caminho onde estava caído o homem que foi assaltado e ferido. Mas quando o levita passou por lá, ele também viu aquele homem caído, ferido, mas ele também ficou de longe, só olhando, não se aproximou, não abaixou, não fez nada. O levita também acho que se sentiu muito limpinho, arrumadinho, né? Muito bonito e especial. Não, deixa esse homem assaltado, machucado, caído, vá, que ele seja um ladrão fingido e queira me assaltar também. Não vou fazer nada. O levita olhou aquele homem e não fez nada. Mas Jesus continuou contando a história. Ele disse assim para o doutor da lei: naquele mesmo caminho por
levita, passou também um homem samaritano. Crianças, samaritanos são homens e mulheres, pessoas que nascem na cidade de Samaria. Mas sabem, os judeus não gostavam dos samaritanos. E o homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, era um judeu. Os levitas, os sacerdotes, também eram judeus. Mas o samaritano, que não era judeu, mesmo sabendo que os judeus não gostavam dele, ele viu o homem caído, ele se aproximou, abaixou, pegou o vinho e o óleo que ele tinha na sua bagagem e passou nas feridas daquele homem, cuidou dele. Sabe, a Bíblia diz que ele ficou com o coração apertadinho de ver como aquele homem estava mal, quase morto, sem as suas coisas. Então ele cuidou, pegou aquele homem também e colocou ele em cima do seu animal e levou ele para um lugar especial, uma hospedaria, como se fosse um hotel, para continuar cuidando daquele homem. Mas sabem, crianças, ele passou a noite inteira cuidando daquele homem, não tirou os olhos dele nem um momento. E ele era um samaritano, detestado pelos judeus, mas ele não negou o cuidado com aquele coitado que estava caído e machucado. E no dia seguinte, quando amanheceu, o samaritano precisava sair da hospedaria porque ele tinha que resolver seus negócios. Mas antes de sair, ele entregou dinheiro para o dono da hospedaria. Sabem para quê? Para pagar tudo o que precisasse para cuidar do homem que estava machucado. E ele disse assim para o dono da hospedaria: olha, senhor, por favor, cuide bem deste homem. Toma aqui esse dinheiro para pagar tudo o que ele precisar. E se faltar dinheiro, se esse aqui que eu estou deixando não der, eu vou voltar aqui. Então eu deixo mais dinheiro para pagar tudo o que precisar. Aí então, lembra que Jesus é quem estava contando essa história para o doutor da lei, que se achava importante, sabido das coisas, né? Querendo testar Jesus. Então Jesus disse assim para o doutor da lei: então, meu rapaz, para você, qual desses 3 homens que passou por aquele caminho é o próximo do homem que estava caído e quase morto? Então o doutor da lei respondeu: o próximo do homem que foi assaltado e machucado é o samaritano, porque ele foi que parou, abaixou, passou óleo, colocou em seu animal, levou para a hospedaria, cuidou dele e ainda deixou dinheiro para que o dono da hospedaria cuidasse dele. Ele é o próximo do homem que foi assaltado. Jesus disse assim para ele, Jesus disse assim para você hoje, diz assim, então, fazendo isso pelo seu próximo, é que você deve seguir na sua vida. Na sua escola tem um próximo, que às vezes está doente, às vezes o próximo, o amiguinho lá da escola, é bravo, muito bravo, é mau às vezes, mas ele é o seu próximo. É ele que precisa das suas orações, ele que precisa ser amado por você, ele que precisa ouvir falar de Jesus para ele mudar, né? Como é que ele vai saber que Jesus é bom se ele nunca experimentou? Ele precisa experimentar, você precisa apresentar Jesus para ele. O seu próximo pode ser o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, o seu porteiro, o seu vizinho, o seu amiguinho daqui da igreja. O seu próximo pode ser o seu pai, a sua mãe. O próximo é aquele que precisa conhecer Jesus, aquele que precisa de cuidado, de remedinho, de uma roupinha. Ah, tia, eu cuido do meu próximo, sei que meus brinquedos estão velhos, quebrados, que as minhas roupas estão furadas, que eu não quero mais, eu dou. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é fazer pelo outro o que você quer que faça por você. Entenderam? Se eu me amo, eu devo amar ao próximo. Se eu me cuido, eu devo cuidar do próximo. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que nós vamos assistir, para a gente entender melhor como é esse amor ao próximo. Como é que Deus quer que eu ame o próximo? Já aprendemos que a nossa missão é pregar o Evangelho, mas ela deve ser com
amor. Vocês conseguem ver o coraçãozinho ali na Bíblia? Não. Vocês acham que o samaritano, ele pregou o Evangelho? Como que ele pregou o Evangelho? O que ele fez? Ajudando ao próximo. O sacerdote pregou o Evangelho? Mas não era ele que trabalhava na casa de Deus. E o levita? Não era o levita que trabalhava na casa de Deus? Ele pregou o Evangelho para aquele homem? Mas o samaritano sim. Pregar o Evangelho também é fazer coisas pelas pessoas com o coração cheio de amor. Mas, porque se pregar o Evangelho não for feito com amor, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus de todo o meu coração se eu chamo meu amigo gordinho de baleia? Não é? Mas aí quando passa o seu amigo gordinho, baleia! Ou quando passa o amiguinho que usa óculos, 4 olhos, fundo de garrafa, isso é amor. Você gostaria de ser chamado de Olivia Palito? Gabriel. Que isso? Ou já pensou se você caísse, se machucasse, ninguém fizesse nada para te ajudar, como aquele homem? Mas precisa ser com amor a pregação do Evangelho, porque para dizer que eu amo o próximo, eu preciso orar pelas crianças que morrem de fome lá na África e também no sertão do Brasil.